Desafio Supremo. Senadores avançam com a ideia de limitar poderes do STF. Não há senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão em votação. Avança a proposta do senador de mudar a Constituição e permitir a comercialização de sangue. Kids pretos na mira da PF. Polícia Federal investiga a participação de Força Especial do Exército no 8 de janeiro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Pelo Brasil, né? Brasil. Selva. 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 Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. Estamos ao vivo em todos os canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube. Hoje que é quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023, a gente tem muito assunto para tratar por aqui. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou essa proposta de emenda à Constituição que limita as decisões do Supremo Tribunal Federal e o tempo dos pedidos de vista. Isso vai ser assunto aqui. Também a PEC da comercialização de sangue, que a gente começou a introduzir. Ontem, Chico Pinheiro trouxe meia hora de conversa explicando do que se trata e a gente teve avanço nisso também. Então, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora. Boa noite, Chico Sá. Boa noite, Chico Pinheiro, meus queridos. Boa noite. Boa Suave noite, na nave Chico. nesta Boa quarta. noite, comunidade CL. Chegamos à metade da semana, hein? Suave na nave. Bem no meio, navegando aqui. Tranquilo, em mares nunca dantes. Nem tão tranquilos assim, né? Eu provoquei, achei que vocês iam cair. Nós estamos prontos para as tempestades, raios e trovadas. É isso aí. Boa noite para você também que nos acompanha de Lisboa, Suíça. Olha só, ICL Internacional marcando presença aqui. Teutônia, Cuiabá, Parnaíba, Guarujá, Brasília, Porto Alegre, Maceió. Quem que está de aniversário hoje? Temos? Boa. Hoje nós temos aniversário, não será de uma cidade. Será de quem? São Francisco de Assis. Oh, Xará Francisco. Meu nome é uma devida homenagem da minha mãe. E eu sou Francisco de Assis. Então estamos bem de santo hoje aqui. Olha que lindeza essa. Alguém que capturou é o Jim Fraser, um fotógrafo, que conseguiu flagrar esse momento. Cresce na tela aí, olha só. Tem uma estátua de São Francisco aí, né? E um passarinho né? Pousou e parece que eles estão conversando, né? Que é o que Francisco fazia, conversava com os bichos, com a natureza. É uma coisa louca, né, Chico? Que maravilha, vamos saudá-lo. 841 anos da morte de São Francisco, 1226. Tem que fazer as contas, é 846. 841, é que estão dizendo, que ele morreu aos 44 anos, morreu novinho. Né? E não era Francisco, você sabia? Não lembro mais dessa história. O nome dele era João, Giovanni. Giovanni, mas o pai dele gostava muito de festa, de beber, encher a cara, cantar, fazer poesia. O pai dele, que era muito rico, lá em Assis, mandou ele passar uma temporada em Paris. Ele voltou louco, só falava da França. E os amigos da farra dele, esse é o Francesco, esse é o Francesco, e pegou, né? Ficou. Só que depois de viver essa farra toda, o coração dele foi tocado pela bondade de Deus, segundo a história, né? Esse aí, ó. Ele larga toda a fortuna, né? Larga, passa num lugar, numa caverna, e vê umas pessoas gritando e batendo um sino lá dentro. Eram os leprosos, os mais abandonados pela sociedade, porque acreditavam que a lepra era uma doença super contagiosa e as pessoas não chegavam nem perto. E Francisco entrou e eles tinham um sino. Quando eles viam alguém se aproximar, eles batiam um sino para chamar a atenção da pessoa. Não venham aqui, que aqui estamos nós, mulher. Chegou lá, encontrou homens, mulheres, crianças, leprosos. Que é a hanseníase hoje, né? Como a gente E um passando frio. Ele tirou a capa rica dele, estava a cavalo, cobriu
aquele leproso e vi um brilho no olhar dele, tão intenso, que ele beijou o leproso. E daí ele vai se desfazendo de tudo. E aí eu fiz essa foto aí, tá vendo? Sabe onde é essa foto? Isso é a imagem de São Francisco, uma estátua, né? Com 2 passarinhos de verdade na cabeça e no ombro dele. Isso é exatamente no lugar onde nasce o Rio São Francisco, na Serra da Canastra. Sim. Né? Onde São Francisco, então, tem essa imagem aí que eu vi com os passarinhos. Né? Tem um São Francisco também, quando era criança aí, né? Tem. Você ficou sabendo, Chico Sá? Desse São Capturar Francisco essa aí, foto, conhece? olha aí. Cadê? Rapaz. Cadê? Lançando Vamos ver moda se alguém com o seu sabe quem- penteado. Isso aí é o seguinte, eu tinha 7 anos de idade. Primeira comunhão, não? Não, 7 anos, rapaz, 7 anos. Aí é o seguinte, nas festas franciscanas e também festas de Santo Antônio, os pais nos vestiam de franciscano para ir à festa na igreja, entendeu? E aí pegaram essa foto minha aí, eu com o cabelo de De Ronaldinho, né? Ronaldinho, Esse pegou cabelo isso Foi aí. ele que Esse se cabelo inspirou em era- Chico Pinheiro, sabia? Era Na grande, Copa. a grande tendência da época, o Ronaldinho copiou depois. Mas É eu encontrei São Francisco de verdade várias vezes, coisa que pouca gente vê. Eu vi e sabia que estava diante dele, como a minha amiga Lu, que fica sempre na portaria dos funcionários da Globo no Rio de Janeiro. Eu me encantei por ela, fiquei amigo dela, eu nunca vi ela pedir nada, mas sempre alguém dava a ela um prato de comida que ela dividia com os pombos. Pombos que muitos colegas, inclusive de televisão, não chegavam nem perto, porque isso é rato de asa, isso transmite 1000 doenças, pode ser que transmita mesmo, mas ela nunca adoece, ela fica ali, é com chuva, é com sol, e a alegria dela é os pombos virem comer na marmita dela, né? Da Lu. E a Lu fica sentadinha ali, sempre com um sorriso no rosto. Eu falei, essa é uma verdadeira São Francisco, né? Bonita a imagem. Você encontra São Francisco também em forma de menino acolhendo o pobre. E essa foto eu não sei exatamente de quem é, mas são 2 meninos na escadaria ali do centro de São Paulo. Aumenta a foto aí, olha que coisa impressionante. Olha aqui, né? Sim, que foto. Esta é uma mensagem de São Francisco. Acolha os pobres, os mais frágeis. São Paulo tem vários São Franciscos. Tem, por exemplo, Padre Júlio. Padre Júlio. Padre Júlio. Bem, a primeira pessoa que eu pensei, não tem Franciscaníssimo. como, né? Franciscaníssimo. Assim como o cardeal falecido Dom Paulo, Sim. Dom Paulo Evaristo Arnes, depois que foi Dom Cláudio Rumes, também Sim, franciscano, né, da Ordem dos Franciscanos, e também Leonardo Boff, né, que não é mais sacerdote, mas é um frade franciscano. Leonardo escreveu alguns livros inspirados em São Francisco. Um é esse aí, a Oração de São Francisco, com a mensagem de paz para o mundo atual. E o outro é a maravilha, eu já li os dois, São Francisco de Assis, Ternura e Vigor. Que ele era terno, mas ao mesmo tempo ele era forte. E alguém disse, ele diz no livro dele, né, da atualidade dessa figura, que Dante Alighieri, o grande poeta, escreveu, né? São Francisco é a luz que brilhou sobre o mundo, dizendo que é o personagem que mais se aproximou da figura de Jesus de Nazaré. E é impressionante, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem essa dedicação aos fracos, aos pobres, aos ofendidos, aos humilhados, e um desapego total da vida, ele antecipa em mais de 800 anos, Chico, o que o mundo discute hoje, que é a questão da harmonia com a natureza, o respeito às criaturas, né? O respeito ao meio ambiente. São Francisco é super atual. Atual pela necessidade de justiça no mundo e atual pela necessidade da gente se harmonizar e tentar salvar a vida humana no planeta. Olha, eu nem digo o planeta, é a vida humana no planeta. O planeta vai existir sempre, né? Então é forte, né? Forte, forte. Todo mundo conhece a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, que é linda, né? Sim. Mas tem uma frase que me contaram que é a oração feita por São Francisco,
que para mim é mais difícil e é que eu tento pensar nela todo dia. E é difícil, mas é forte e bonita. São Francisco diz: sejam bem-vindas todas as coisas. Você dizer dentro do seu coração, sejam bem-vindas todas as coisas, significa que é você aceitar como bem-vinda mesmo aquelas coisas mais terríveis que possam te acontecer. Porque para ele tudo vem da ternura do Pai. É a visão franciscana da vida, do mundo, do equilíbrio. Que bonito isso. Sejam bem-vindas todas as coisas. É difícil. É pra gente refletir Ninguém está mesmo. preparado para isso, né, Chico? Ninguém está preparado para aceitar como bem-vindo aquilo que é sofrimento, né? Mas você tem que acatar isso em você para você superar. Acho fantástico. Então, desculpe ter ocupado tanto tempo com São Francisco, mas é um dever meu com o meu nome e com a minha devoção, vamos dizer assim. Muito bom, vários Luz que comentários brilhou aqui, sobre gente. o mundo, segundo Dante Alighieri. Vou ter que compartilhar Salve, alguns. Chico. Salve, São Francisco de Assis. Salve, Chicos. Nós temos um monte de Chico legal aí, né? Aqui Tem no CL você, a gente tem. Tem você, Tá cheio. Instituto Chico Liberta, dizem. Que o tem o verdadeiro nome é esse. tem você, O Edu também é devoto de São Francisco, então. tem o outro nosso Chico, o Chico Alves, né? Chico Alves, queridíssimo. Tem o Buarque de Holanda, tem o Papa Francisco. Olha, tem um monte de Chico legal aí. Opa! Muita gente vendo a sua foto de vestido de São Francisco quando era criança, disse: eu achei que era o Guga Noblar. Não, gente, não era o Guga Noblar, Tá, não. vê o Guga Noblar hoje, né? Tá a cara do Guga Parece Noblar o Guga hoje. Noblar, muita gente falou aqui. É. Aí a Nívia falou: que gracinha, Nívia Maria Gomes, que gracinha, Chico Pinheiro vestido de São Francisco. Lucas Domingues, 2 Chicos falando sobre São Chico. Que bonito. Pois é. O Carlos também dizendo: parabéns, Chico, por essa reflexão sobre São Francisco. Muito São bom. Francisco é um rio que passou e que passa na nossa vida, né? Sim. E o Ceará tem muita coisa de Francisco, né? De São Francisco. São Francisco do Canindé. Com 8 anos eu estava lá de Batina, pagando uma promessa, que nascia ali Na meio, cidade meio, de meio Canindé. avariado. Você ia, rapaz? São Francisco do Canindé. Pois é. Fui ali no banco de uma rural pagar essa promessa. Eu acho que é dos nomes mais usados no Ceará é Francisco, né? Francisco Assim como os- e na- Cícero, por causa do E Padre Cícero. Cícero. São 2 nomes. Bom, vamos embora, né? Vamos Falar embora também com a dos... bênção de São Francisco. A gente fala sobre São Francisco, começa, né, reflexivo, e aí a gente dá uma exorcizada também um pouco no nosso Brasil, porque a situação não tá fácil por aqui também. Heloísa Vilela vai trazer notícias da Caixa Econômica Federal agora nesse iniciozinho de CL Notícias segunda edição, que agora a Caixa, como a gente já falou aqui há bastante tempo, é alvo do Centrão, quer nomear a futura presidente e todas as suas diretorias. Heloísa Vilela, boa noite para você. Você participou da coletiva da Caixa agora há pouco, né? Tem novidade aí pra gente? Exatamente, boa noite, pessoal. Pois é, infelizmente, assim, a novidade que eu tenho é que, segundo fonte muito quente do Palácio do Planalto, a decisão política de entregar de fato a Caixa Econômica Federal para o Centrão já foi tomada, é só uma questão de tempo. Hoje a gente estava esperando que a Câmara votasse aquela medida para cobrar imposto dos investimentos fora do Brasil, dos offshores, daqueles fundos exclusivos no exterior, e ela não votou, mas tudo indicava que ela iria votar. E é uma votação que, dependendo dela, né, Arthur Lira vai mostrar resultado, vai dizer que tem os votos, e em troca vai pegar a Caixa que já está prometida e que ele está esperando já faz algum tempo. Era uma medida que ia sair ali quando houve aquela pequena reforma ministerial e o presidente Lula segurou a Caixa, claro, porque ele tinha um objetivo muito claro, que era aprovar toda a agenda econômica do governo. E esses fundos, a taxação desses fundos é fundamental para fechar as contas do orçamento e do arcabouço fiscal do ministro Haddad. Então,
Ao que tudo indica, vai sair essa medida, ela será votada, e assim que ela for votada, a Caixa passa para o Centrão. É uma questão de dias ou semanas. Mas a presidente da Caixa, a Rita Serrano, que é uma funcionária de carreira, tem 34 anos de Caixa Econômica, foi eleita pelos colegas para o Conselho da Caixa. Ela deu essa entrevista hoje e, claro, a primeira coisa que eu perguntei foi justamente sobre essa entrega da Caixa para o Centrão. Como que a empresa fica? Ela tem como internamente resistir a abusos, né, que a gente pode ver acontecerem depois que ela for entregue para o Centrão. Então, vamos ver o que ela disse. Eu sempre disse o seguinte, que é uma excrescência, né? Primeiro, porque nós não estamos falando de uma pessoa que tenha renda. Nós estamos falando de um benefício. Olha só, gente, deixa eu interromper um minutinho para a gente ter um contexto correto. Essa primeira resposta é ela falando a respeito do consignado da Caixa, que foi aquele programa que o ex-presidente Bolsonaro usou eleitoreiramente, fez esses empréstimos baseado no auxílio para pessoas que não tinham renda, só para ganhar a eleição. Então, essa foi a resposta dela, que esse programa era uma excrescência. É porque é tão adequada para outra resposta, né? É tão adequada para a tomada do Lira, tomada da Caixa, que eu achei que era em relação ao Lira. Vamos ver então o que disse a Rita Serrano. Só uma coisa, para a gente ver o perigo disso, Elô. Veja só, a Caixa Econômica tem 4.200 postos de atendimento, entre agência e postos. É o banco que tem, de longe, o maior número de clientes no Brasil. São 150 milhões de clientes. 150 milhões de clientes. Segundo é o Bradesco, com 104. Você vê, tem metade a mais do que o Bradesco. O Bradesco tem 2/3 do que tem a Caixa. Então, a Caixa tem cliente no Brasil inteiro, é quem paga aposentadoria, é quem paga Bolsa Família, é a Caixa que paga fundo de garantia, é a Caixa que financia a casa própria. Então, todo mundo cai na mão da Caixa. Auxílio-doença, qualquer coisa. Agora, você imagina isso na mão desses deputados do Centrão, 4.200 agências num país de 5 mil e poucos municípios, isso na mão do Centrão, num ano que vai eleger prefeitos e vereadores. Quer dizer, o deputado do Centrão daquela região vai levar aquilo, botar no colo do prefeito, os prefeitos poderão ser reeleitos pela força que a Caixa tem, e depois, daqui a 3 anos, vão reeleger esses deputados. Quer dizer, um ciclo vicioso. A gente não se livra dessa praga. Não. E vai ser de porteira fechada, né, Lu? A Caixa e mais 12 vice-presidências. Ela vai falar disso na outra resposta. Vamos ouvir essa, porque depois a gente vai dar uma dimensão do tamanho da Caixa. Primeiro do consignado, então, né, Lu, que você acabou de explicar também. Vamos lá ver. Isso. Eu sempre disse o seguinte, que é uma excrescência, né? Primeiro, porque nós não estamos falando de uma pessoa que tenha renda. Nós estamos falando de um benefício, e o nome já era, né? Auxílio emergencial, né? Então, era um auxílio emergencial. Então, não era uma renda, que é diferente de um consignado do salário ou de um aposentado, né? Que tem uma renda, né, fixa. Então, ele era sobre um auxílio emergencial. Você endividou essas famílias foram endividadas para cobrir a taxa, o risco da operação, porque ela tem um risco, né, que é óbvio, né? Se é um auxílio, e a pessoa pode, como uma parte já até saiu, né, deixou de receber esse auxílio, o auxílio virou Bolsa Família, né, mas ela deixou de receber, então, por conta desse risco, a taxa de juros, ela é uma taxa de juros, era alta, né, perto das outras taxas do consignado, então você endividou essas famílias com uma taxa de juros mais alta. Tem também agora, Elô, ela falando como que funcionava o nível ali das relações na gestão passada também. Vamos assistir esse vídeo também para a Elô comentar. Eu brinco aqui, viu, que uma das coisas, é ridículo que eu vou falar para vocês, mas era o que acontecia aqui, que eu falo para os empregados.
Hoje, na Caixa, todo mundo pode usar a gravata da cor que quiser e a roupa da cor que quiser, porque, inclusive, havia aqui uma proibição de que as pessoas usassem gravata vermelha ou roupa vermelha. O nível aqui das relações de trabalho eram essas. Então, hoje eu digo que a primeira medida foi que pode se utilizar. Gente, não poder usar uma gravata vermelha? Pelo amor de Deus. Imagina o ridículo que é Mas isso. assédio podia, né, Lô? Boa, Gabi. Mas assédio podia, Assédio assédio podia. sexual e assédio moral. E existe uma série de investigações dentro do banco por causa disso e as medidas foram todas tomadas. Agora, o que eu achei muito interessante também foi ela falar do tamanho da carteira do imobiliária da Caixa comparada a outras carteiras do mundo. Então, vamos ouvir o que ela diz para a gente também falar da importância que isso tem para o Brasil. Vamos nessa. Nossa equipe está colocando aqui também. Agora a gente está mostrando um pouco de como funcionavam esses abusos, né? Porque eu comentei aqui do assédio, faziam os funcionários fazer flexões, Exato, e sem contar as denúncias de assédio sexual contra mulheres. Agora vamos colocar esse vídeo que a Elô chamou. Boa. Olha, eu vou dar um número para vocês aqui que mostra o tamanho do impacto do banco. O financiamento habitacional da Caixa, ele só é menor do que um banco chinês, que é o ICBC Bank da China, que tem uma carteira de 4,4 trilhões. E o da Caixa é 700 bilhões. Só que tem um detalhe, se compararmos o PIB da China e o PIB do Brasil, proporcionalmente, a carteira da Caixa é 1,5 maior do que o do banco chinês. Isso significa que, proporcionalmente, levando em consideração o PIB, a Caixa tem a maior carteira habitacional do mundo. 700 bilhões de carteira habitacional. Só este ano, só agora, em 2023, em 9 meses, nós batemos recorde em crédito habitacional e nós atingimos quase 137 bilhões, só em 2023. Nós atingimos, em 2023, 137 bilhões em crédito habitacional. Isso gerou, no Brasil, 1 milhão de empregos, diretos e indiretos. Então, quando a gente fala de ação social, além dos benefícios sociais, além dela ser a maior gerenciadora dos programas sociais do governo, a Caixa gera emprego no Brasil a partir dos financiamentos que faz. Olha só, Elô, só para complementar antes de você falar... Essa informação é fundamental, viu? Isso de 700 bilhões que ela falou que a Caixa, né, alcançou essa marca com 6,6 milhões de contratos, isso representa um crescimento de 9,56% em comparação com 2022. Só para você poder aí complementar. Exatamente. Eu achei esse dado fundamental, porque não é só financiar essas habitações, mas é a geração de empregos. Então, isso faz parte de um pacote, de um programa de governo, de um país que você quer botar para andar, onde você quer fazer com que as pessoas tenham emprego, né? Agora, ela deixou muito claro também que esse é o momento melhor da Caixa nos últimos 10 anos e que ela encontrou uma instituição em janeiro, ela encontrou não porque ela já trabalha lá há muitos anos, né? Mas ela pegou uma instituição que estava desmantelada. E daí, gente, a preocupação. Se a Caixa passar para as mãos do Centrão, como é que fica? A Caixa vai resistir? A Caixa vai sobreviver ao uso que pode ser dado a ela para fazer justamente o que o Chico estava falando, financiar campanhas, favorecer prefeitos, impulsionar outros partidos políticos que vão fazer oposição ao partido do presidente Lula? Então, também perguntei para ela a respeito de como vai ficar a Caixa na hora que o Centrão for lá e abocanhar não só a presidência, mas todas as diretorias. Olha só. Tem o vídeo? Tem, a gente tem também o vídeo, eu ia dizer isso agora, né? A Heloísa, então, perguntando, né, Elô, se a Rita tá preocupada. E aí ela disse que ela confia no presidente Lula. Tô dando um spoiler aqui enquanto a nossa produção pega o vídeo aqui, separa o vídeo pra gente. Estamos com ele aqui agora, vamos ver.
praticamente defendo a instituição como instituição pública íntegra e sustentável, tá certo? Então, eu tenho a minha opinião com relação a isso. Mas, como presidente do banco, me cabe aqui dizer para vocês que isso é uma liberalidade, uma decisão do governo federal. Como presidente do banco, me cabe dizer isso, porque é o governo federal que tem que fazer essa definição, e eu confio muito no governo Lula, né? Quando o presidente me deu essa função, ele me deu a função com o objetivo de reconstruir o banco. É isso que a gente vem fazendo. E ele o presidente Lula foi eleito, tem capacidade, é uma pessoa muito coerente com aquilo que faz. Eu acho que ele tem autoridade, né? O presidente do país, né? Ele tem autoridade para definir qual é o melhor caminho que ele entender. O que nós estamos fazendo aqui é o seguinte: nós estamos dando resultado. Colocamos em 9 meses o banco no eixo, o banco voltou a ser protagonista do país. Essa é a nossa função aqui, esse é o trabalho que nós estamos fazendo, e ele está acompanhando, o país está acompanhando, as pessoas estão acompanhando. Muito E outra coisa importante, a orientação que ele me deu até o momento é de trabalhar, eu não tenho orientação diferente dessa, então eu não posso falar sobre tese, né? Ô Elô, deixa eu só falar um pouquinho disso aí. Ela está cumprindo o papel dela, funcionária de carreira, sim, brilhante, sim, e está sujeita a Caixa cair nas mãos de uma ex-deputada federal do PP, do Progressistas, a Margarete de Castro Coelho, que é advogada do Lira. De Caixa ela não entende nada, né? É um pau-mandado de Lira que pode assumir a presidência da Caixa e distribuir 12 vice-presidências nas mãos do Centrão. Agora, há uma falha. O presidente vai ter que decidir. Lira põe a faca no pescoço do presidente. Ou decide nos entregar, ou nós vamos complicar a vida, a sua e a do país, porque o Lira, como os senadores bolsonaristas, esses caras são traidores da pátria, são traidores do país. Não querem que o país vá para frente. Não, o Centrão te apoia, presidente, isso aqui, mas a Caixa é nossa. O dinheiro tem que vir para cá, entendeu? O que eu acho que falha é o seguinte: o presidente cumpre o papel dele, a Rita Serrano cumpre o papel como presidente da Caixa, como defensora disso tudo aí. Agora, é preciso que os políticos progressistas do PT, do PSOL, dos partidos aliados, do PSB, saiam a campo denunciando esse roubo que estão querendo fazer no Estado brasileiro. Exato. É preciso que a sociedade se manifeste, né? Todos, os sindicatos, os estudantes, o MST, os sindicatos todos, sim, sabe? O sindicato de bancários do Brasil nós não toleramos isso, não vamos aceitar. Só tem uma coisa, Chico, que mete, viu, Gabi, que mete medo em políticos. É povo na rua. Eles morrem de medo de povo na rua, principalmente quando uma eleição se avizinha. É preciso que comecemos uma organização da sociedade para dizer basta, porque a fome do Centrão é insaciável. Não, você colocou muito bem, Chico. E eu acho que é o jogo político, a gente tem uma compreensão da leitura política, mas, como sociedade, a gente não pode permitir que isso aconteça e todo mundo calado, sabe? Porque a gente sabe, quando o Centrão exige as 12 diretorias, por mais que tenha uma governança, uma regra... Gente, o que o Centrão fez desde que foi inventado pelo Roberto Cardoso... Roberto Cardoso Alves. Roberto Cardoso Alves. Citando, inclusive, a oração... São Francisco. Citando indevidamente São Francisco. O que ele disse? É dando o que se recebe. Pegando, distorcendo a canção de São Francisco, dizendo que é dando o que se recebe. Ou seja, que é dando apoio político, que se recebe verba e se recebe desvios e etc. Com toda a licença poética que ele fez da leitura da oração de São Francisco. Então, eu acho que a sociedade não pode... Tá certo, está no papel, vão entregar, tem uma governança, tem regras, mas, gente, é o Centrão. Para o Centrão não tem regra. E o que está em jogo aí, né? Quero ouvir a Lu também sobre isso, porque a Caixa ela comanda o Minha Casa Minha Vida, quer dizer, tem um diálogo ali, convênios, na verdade, com prefeituras do país inteiro, quer dizer, é uma influência política colossal, né? Colossal, mas a gente deixa o presidente Lula sozinho. Isso que o é uma fábrica de eleger prefeito. E a gente deixa o presidente Lula sozinho. Tem que apoiar o presidente Lula e dizer, presidente, não dê, porque nós vamos te apoiar nisso.
Não entregue. É o que para esses deveria bandidos. acontecer. Mas, infelizmente, acho que não está silêncio total. Eu acho que não tem mais o que dizer. Isso vai acontecer, é uma realidade, questão de alguns dias, talvez. E acho que agora, como ela apontou, a Caixa tem a lei das estatais, tem uma série de regras para você indicar os diretores, né? O presidente não, que é um cargo indicado pelo presidente da República e acabou. Porém, eu acho assim que a gente tem que sim fazer campanha em defesa da Caixa, que nem a gente sempre defendeu o petróleo é nosso, tem que defender a Caixa é nossa também. Por quê? Fortalecendo e dando apoio aos funcionários da Caixa, quem está lá dentro há anos, é que a gente vai poder vigiar o que se faz lá dentro. Porque se houver desvio, se houver abuso, isso tem que ser denunciado. E é isso, nós estamos aqui para denunciar. É só falar com a gente, não pode deixar passar. Funcionários da Caixa se sintam apoiados e aqui vocês têm um ouvido. Podem conversar conosco, porque o que a gente não pode deixar acontecer é a Caixa ser toda desmantelada de novo, como foi o estado em que ela encontrou a Caixa no começo do ano. Elô, antes de terminar, que o nosso tempo está contadinho aqui, eu sei que você esteve hoje na decisão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde está uma balbúrdia, e onde conseguiram aprovar a PEC da venda do sangue do brasileiro. Perdemos lá por 15-11, né? O povo brasileiro vai dar o sangue agora. Exatamente. Perdemos por 15-11 na Comissão de Constituição e Justiça, mas isso ainda tem que ser votado no plenário. Houve uma verdadeira manobra hoje. O presidente do PSD, que é um partido da base aliada, que tem 3 ministérios, Agricultura, Pesca, Indústria e Comércio, manobrou ali, trocou alguns deputados. A Elisiane Gama, por exemplo, foi substituída pelo Petecão e nessa troca de pessoas conseguiram aprovar. Agora, o senador Humberto Costa, que está muito à frente dessa luta para impedir essa privatização do sangue brasileiro, está muito confiante de que não vai passar no plenário do Senado. A gente não sabe, vai ter que esperar, mas hoje, numa conversa comigo, ele disse claramente que tem muita confiança de que não vai passar no plenário do Senado. Vamos ver. Vamos botar a boca no trombone, canalhas, 1000 vezes canalhas. Vão botar a boca no trombone, querem privatizar tudo. É Tarcísio querendo privatizar a metrô em São Paulo, Sabesp, não é? Entregar a Caixa, privatizar para o Centrão e privatizar o sangue do brasileiro. Vamos nos manifestar, vamos ver se a gente vira voto. Otto Alencar, senador da base do PSD, do Centrão, por que não apoia o governo na hora que o Brasil precisa desse apoio? Sabe? E vamos falar sobre essas privatizações agora com a Cris Serra. Elô, um beijo para você, até amanhã. Bom descanso. Até amanhã, Boa pessoal. noite, querida. Obrigado. Cris Serra, gente, está estreando hoje no Estélio Notícias segunda edição. Vai estar com a gente toda quarta-feira. Que alegria, Cris, que vão falar com você. Isso é que é notícia. Isso é que é notícia. Exatamente. Notícia boa a gente tem também, né? Ai, que bom. Eu estou muito feliz, viu, de vir aqui dar a minha modesta contribuição aqui. Nossa. Com vocês, Gabi, uma alegria, e os 2 Chicos. Obrigado. Que coisa boa, querida. Excelente, a Cris é maravilhosa. Estou muito feliz, Cris, de ter você aqui com a gente. A gente vai começar comentando essa greve, né, no metrô de São Paulo contra as privatizações também, Sabesp, né, enfim, uma paralisação total. Ontem, parte da mídia repetiu aquele discurso, né? Não é nem um argumento, é um discurso de que o governador Tarcísio aqui em São Paulo, de que a população aprovou as privatizações quando elegeu o Tarcísio. Eu, inclusive, ontem já trouxe a informação de que isso não é verdade, porque quando a gente fala de privatização, a gente está falando principalmente da capital paulista, e na capital paulista quem foi o mais votado foi o Fernando Haddad como governador. Não ganhou, né, enfim, no estado, mas a população de São Paulo, capital, é a mais afetada pelas privatizações, né, onde todo o metrô, CPTM, ali circula. O Tarcísio ontem falou que as linhas privatizadas estavam funcionando muito bem, mas
Não, a gente até mostrou aqui, né? Esse tiro saiu pela culatra, né? Porque não foi o que a gente viu. A linha 9 parou e hoje continuou com problema. Vamos ver o que ele falou antes da Cris poder comentar. Justamente as linhas concedidas são as que estão funcionando. As linhas operadas pela iniciativa privada são as que estão operando. E o cidadão privado do transporte coletivo naquelas linhas que são operadas pela empresa pública. Isso só reforça a convicção que nós estamos indo na direção certa, que nós temos sim que estudar. Enfrentamos esse debate no momento das eleições, nós sempre colocamos com muita clareza, com muita sinceridade, enfrentando todo o ônus que tem que ser enfrentado naquele momento, a nossa convicção que era importante estudar para que a gente pudesse recuperar a capacidade de investimento, trazer mais capital, melhorar a qualidade do serviço. Então, a gente nunca se omitiu. A gente está fazendo exatamente o que a gente disse que ia fazer e, gente, nós estamos estudando. Iniciamos estudos para verificar a viabilidade financeira, para verificar se a gente pode prestar um melhor serviço. E em todo o processo de desestatização, em todo o processo de concessão, existe um momento da consulta à população, faz parte do rito. Agora, a gente teve a volta, né, do funcionamento da linha 9 Esmeralda da Via Mobilidade. Estou olhando agorinha aqui, constando. Ela chegou a completar 24 horas e não tinha uma previsão de solução. A privatizada, né? Exatamente. E não é uma ironia do destino, porque o governador falou, aconteceu. Não, é porque acontece rotineiramente. Não tem ironia do destino, não tem acaso, não tem nada. É porque sempre acontece. Porque é ruim. E, Cris, vale lembrar, né, no plano de governo do Tarcísio não tem uma linha sobre privatização de metrô e nem da Sabesp, né? Eu acho que tem várias coisas aqui para a gente comentar, mas eu vou falar de um aspecto que é exatamente o que vocês estão comentaram há pouco, que é essa história de que a privatizada funciona melhor. Bom, a menos que a reportagem que eu li esteja errada, que eu acredito que não, mas eu li, há um levantamento sobre os problemas que têm acontecido justamente nas duas linhas de trem privatizadas, né? Que aumentou a frequência de falhas nessas duas linhas, né? Tanto é que ontem, durante a greve, uma dessas linhas privatizada, concedida, enfim, teve problemas, né? Ficou 24 horas aí, ou cerca de 24 horas, como você falou, teve problema. Enfim, o que eu li, né, pelo menos nessa reportagem, é que há uma média de falhas a cada 3 dias, justamente nas duas linhas concedidas. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que discutir é: privatização é sinônimo de eficiência, né, de preço, de tarifa menor, né? Tem vários aspectos para serem discutidos na privatização. O problema é que o Tarcísio e todos os privatistas e todos os fanáticos do neoliberalismo vendem a privatização como a solução para tudo, o que não é verdade. Vários setores que foram privatizados por governos na Europa, né, essas privatizações foram revertidas, porque na prática viu-se que não melhorou a eficiência, isso se traduziu em preços mais altos, muitas vezes, das tarifas, né? Metrô do Rio de Janeiro é privatizado, tem um ritmo de expansão lento. Se você compara o metrô do Rio com o metrô de São Paulo, né? Porque transporte público de massa é uma coisa que exige investimentos altíssimos, né? E, às vezes, você privatiza, né? E o grupo privado que pega o negócio, né, quando vai encarar a realidade, vê que, opa, né, não era bem isso, né? Então, assim, e, sobretudo, a discussão tem que ser, do meu ponto de vista, né, o que isso vai representar no preço da passagem, seja lá o que for, na tarifa de água. Cris, né? Olha energia, só. Só muito rápido, na energia, nós temos muitos exemplos nos estados brasileiros de concessionárias de energia, né, que tem apagão, que o preço que a tarifa é muito alta. Então, é isso que está na mesa. Essa é a discussão que precisa ser feita, né?
Perfeito, Cris. A gente justamente quer dar aqui a comparação, né, de São Paulo, que os serviços não são totalmente privatizados, com o Rio de Janeiro, né, Chico? A gente Olha tem aqui, aí. esse azul aqui é São Paulo e o amarelo é Rio de Janeiro. Então vamos lá. Metrô. Preço do metrô em São Paulo, R$ 4,40. Preço de metrô no Rio, R$ 6,90. Né? Preço do trem em São Paulo, que é do estado, R$ 4,40. No Rio, R$ 7,40. Quer dizer aqui, já mostra que o preço vai subir. E não quer dizer que porque o preço é alto, a qualidade é incrível, não. Não, nada. Pelo contrário. Não, Exatamente. inclusive agora privatizaram a água no Rio. Né? Aqui estão querendo privatizar a Sabesp. No Rio, preço R$ 35,85. Em São Paulo, R$ 35,85. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? em São Paulo, R$ 35,85. Em São Paulo, R$ 44,76. Quer dizer, isso aqui é um retrato, né, do que... E hoje de manhã, o nosso colega, brilhante Leandro Demore, deu uma palavra definitiva contra esse filhote de Paulo Guedes, esse neoliberal do Tarcísio, filhote de Paulo Guedes, neoliberal, privatizar, porque o empresário é melhor gestor. Vai ouvir a loja americana, vai ver como é que eles são bons em gerir negócios, né? E dar tombo de 50 bilhões. Então você veja, não, eles são os bons. Aí Demore diz assim, metrô de Nova York é privatizado? Não. É do Estado. Metrô de Paris é privatizado? Não, é do Estado. O de Londres? Não. Aí ele fala assim, andei o mundo inteiro. Eu nunca encontrei um metrô de grande capital, cidade grande. Nenhum. Eu desafio. Algum está privatizado? Nenhum. Não. São todos transportes públicos estatais. Aqui é que tem essa tara descomunal de entregar tudo. O Tarcísio está certo e o mundo inteiro está errado. Sabe? O paulistano tem que dar um chega para lá nesse cara e falar, olha, carioca, respeita aqui o território. Sampa é outra coisa. Não é seu terreiro, não. Né, Cris? E tem outra coisa também, né? Não é pelo fato de que o Tarcísio foi eleito e ele é um privatista, então você não pode questionar a privatização. Bom, aí a gente tem dois problemas. Um que a Gabi falou, a privatização atinge principalmente, né, quem vive na região metropolitana. E tem uma outra questão também, eu vi uma pesquisa da Datafolha dizendo que no caso da Sabesp, isso é uma pesquisa da Datafolha, 53% das pessoas ouvidas na pesquisa são contra a privatização da Sabesp. No caso do transporte, fica uma coisa mais equilibrada, meio a meio, né? A população, enfim, o universo pesquisado, pelo menos, né, que reflete a população, dividido com relação à privatização do metrô e dos trens. Agora, o fato de ter sido eleito um privatista, você vai interditar o debate, você não pode discutir o que ele está propondo, esse maluco aí que dá essas marretadas, como a gente está vendo, né? Se a gente for tomar esse raciocínio, que é absurdo, né, ao pé da letra, então, bom, o Bolsonaro foi eleito, né, porque ele foi eleito em 2018, era a favor da tortura, da ditadura, e a gente vai aceitar isso. O povo votou nele. Você não combate, você não debate, você não faz a luta política? Então, o Tarcísio pode ter sido eleito com um discurso privatista, o que não quer dizer que este assunto não possa ser discutido justamente para a gente mostrar esses argumentos, como o Chico acabou de mostrar, a comparação, né, desses setores que estão no alvo da privatização pelo Tarcísio em São Paulo, na comparação com o que já foi feito no Rio. Né? Assim é uma discussão honesta. Essa é uma discussão honesta. Agora, dizer, o povo votou no governador, ele é privatista, então não se pode ir contra essa vontade privatista, essa tara privatista dele, como disse o Chico, entendeu? Isso é desonestidade, né? Política, intelectual, até ideológica, né? Cris. Não, e não constava do programa do governo, e nos últimos, na última temporada ali da campanha, ele fugia como o diabo na cruz do debate sobre o Sabesp, que começou a pegar muito mal, inclusive no interior. A prefeitada do interior, revoltada
com essa medida, começou a pegar muito mal, ele retira esse silêncio total sobre a Sabesp. Não há fala, não há defesa do Tarcísio na reta final da campanha, ele não toca na palavra Sabesp, com medo do efeito dessa promessa de vender tudo. E tem no plano de governo também, a gente pode ver ali, porque a gente só colocou, mas a gente não comentou a respeito do plano de governo. O efeito de Portugal, que está reestatizando a água, porque ficou cara. No Rio de Janeiro, além de estar mais cara a água, está começando a haver corte de água e falha. Porque esses empresários não têm nenhum compromisso em atender bem a população. O primeiro compromisso deles é com o meu lucro. Porque eles, a Helga nos lembra aqui, nossa colega Helga Simões, nos Estados Unidos o transporte é tudo público. Sim, não é a meca do capitalismo? Então sigam o capitalismo. Onde é que vocês tiraram? Que eles tanto amam, né? Eles tanto amam, né, Chico? Quando a gente faz essa pesquisa que o William De Luca fez hoje de manhã, e você dá aquele Ctrl F, né? Assim, a famosa pesquisa no documento do plano de governo, a privatização aparece uma única vez, que é esse trecho que a gente está mostrando aqui. Apoiar as ações do governo federal ou coordenar a concessão e privatização de ativos importantes, como o aeroporto de Congonhas, Campo de Marte e os portos de Santos e São Sebastião. Ele não fala de Sabesp nem de metrô. Exatamente. Não fala. Sempre garantindo a defesa dos interesses do Estado de São Paulo e dos seus cidadãos. Ora, garantir o interesse, tenho certeza que as pessoas não estavam nem um pouco confortáveis ontem, né, com essa história da linha 9 Esmeralda que eles não podiam usar e estava fora, né, da paralisação. Gabi, se diz que é tão o metrô melhor. de São Paulo é um exemplo de qualidade pro de mundo transporte. Inteiro. Sabe o que ele quer fazer com o metrô de São Paulo? Põe a imagem dele com a marreta na mão. Olha o que ele quer fazer com o patrimônio público. Olha lá, é isso que ele quer fazer. Olha o ódio que ele tem do patrimônio, da coisa pública. E vale dizer, só para fechar a história do plano de governo, que eu também pesquisei a palavra Sabesp no plano de governo e simplesmente não tem nenhuma situação. Não, eles estavam morrendo de medo no final da campanha, porque passou a pegar muito mal. E não foi eleito com voto dos paulistanos, não. Não foi eleito com voto de muita gente do interior, muita gente do agro e do ogro. São Paulo, capital, ele perdeu tudo. É importante isso, né, Cris? A gente dar uma olhada, colocar uma lupa nesse plano de governo, porque é a ferramenta que o candidato tem para se comunicar com a população e dizer qual que é a intenção dele. E agora vem dizer, mas todo mundo encampou, né? Quando elegeu o Tarcísio, concordou com a privatização. Mas concordou com o quê, gente, se não estava no plano de governo? Como assim? E desmonta, né? Desmonta esse argumento, justamente. Bom, como ele defendia a privatização, então agora tem que apoiar e tem que calar diante disso e não vai discutir o assunto. Isso não existe. A luta política é legítima, né? E deve ser colocada. Agora, só uma última palavra nessa questão de privatizações ou concessões de setores estratégicos. Você pensa, água, nós estamos falando de um bem essencial à vida, esgoto, uma coisa que é importante porque tem reflexos na saúde das pessoas, inclusive, e transporte de massa. Então, são coisas muito estratégicas, né, para o bem-estar do cidadão, para o funcionamento da cidade, requerem muitos investimentos, enfim, isso tem que estar submetido à lógica do interesse público e do interesse coletivo, e não do capital privado, e não a lógica do lucro. Nesses leilões de concessões, quem arremata, né, esse patrimônio público construído, né, com o dinheiro da sociedade durante décadas, quem arremata são geralmente grandes fundos de investimento que querem simplesmente, o que interessa são números, é a lógica do lucro, né? Quando o que tem que ser levado em consideração é a lógica do interesse coletivo e do bem-estar da população, né? Então, essa discussão precisa ser feita e é ótimo que ela seja feita. O transporte coletivo não tem que dar lucro, não pode dar até prejuízo. Tem que dar bem-estar para quem usa. E se der algum prejuízo, o Estado tem que achar receita de outra maneira para cobrir esse prejuízo do metrô. Chico, investimento de década do governo, nosso dinheiro, para você entregar assim por qualquer mixaria.
Cris, olha só, quero te agradecer muito. Estou muito feliz aqui de ter você do nosso lado. O chat aqui tá em polvorosa, viu, gente? Ah, que maravilha, Cristina Serra, seja bem-vinda, querida. Olha, tá todo mundo muito feliz que você está com a gente agora, viu? Um beijo para você. Eu também, pessoal. Então, quarta-feira temos um encontro marcado. Sim. Oh, que bacana. Quarta nobre no ICL 2. As quartas agora vão ficar melhores. A gente com a companhia luxuosa de Cristina Serra com a gente toda quarta-feira. Que reforço, hein? Quem tá chegando aí? Quem tá chegando é Guga Noblar, né? A gente vai falar sobre os kids pretos com Guga Noblar. Hoje ele que tá remoto com a gente. Guga, a Polícia Federal tem indícios fortes de que os kids pretos, né, que são as forças especiais do Exército, a gente vai, claro, entrar nessa se você não acompanhou nos últimos dias com a gente, eles que foram os primeiros a entrar no Congresso Nacional, estavam em pontos estratégicos na Praça dos Três Poderes durante o 8 de janeiro, nós já falamos aqui sobre isso, e a revista Piauí fez uma longa reportagem mostrando como que eles atuam, indicando as evidências de que eles estavam realmente na linha de frente das invasões. Inclusive, a gente fez uma arte baseada nessas informações que a gente vai colocar aqui também. Mas, Guga, quero que você já entre nessa história, né? Que indícios fortes são esses que tem a Polícia Federal? Pois é, quem primeiro ligou os pontinhos... como Sua voz está meio baixinha, Guga. Você consegue aumentar tá um pouquinho o seu áudio? Agora melhorou, melhorou. Beleza. Ah, tá. Obrigada, Guga. Beleza. Olha, se der algum problema, tanto de áudio quanto de vídeo, me avisem, por gentileza, que hoje eu não estou em casa, estou viajando. Mas olha, de fato, quem ligou primeiro os pontinhos dessa história foi a revista Piauí, que percebeu que o modus operandi da invasão na Praça dos Três Poderes seguiu um método, teve uma metodologia. E essa metodologia é aquela que é ensinada nas forças especiais. E aí, depois dessa reportagem agora, por conta das investigações da Polícia Federal, eles estão percebendo que, de fato, sim, tinha militar no meio. Não só estava no meio, como estava na frente, como eram eles que estavam na linha de frente, incentivando, acenando, trazendo os buchas de canhão para a invasão, criando o método, a forma de se invadir. A partir dos depoimentos de muitos daqueles que foram presos, são mais de 1.200, alguns estão fazendo acordos de não persecução penal, a partir do depoimento dessa turma, eles perceberam que sim, que tinha militar ali no meio, que eles é que estavam, inclusive, liderando a invasão, ensinando como invadir, ensinando como reagir diante de gás lacrimogêneo, diante de algum tipo de repressão policial, como se sair daquilo. Então, tem método, tem metodologia, tem gente grande infiltrada no meio da invasão. Esses que estão sendo chamados de infiltrados seriam os líderes da invasão. Um deles, a gente já sabe o nome, é o general Ridalto, que teve busca e apreensão na casa dele já na semana passada e que estaria sendo um dos líderes, até porque o Ridalto, gente, esse general Ridalto, a gente ficou falando na semana passada que ele era muito ligado ao Ministério da Saúde, como era o Eduardo Pazuello, que é um outro Kid preto, ao Coronel Elcio, que é um outro Kid preto. A gente já citou tudo isso, que esse cara é de fato alguém ligado a eles, mas muito mais do que isso. O general Ridalto, gente, ele foi o chefe do batalhão, da sede do batalhão das Forças Especiais, que, portanto, ensina essas táticas. Ele não foi só um Kid preto, ele foi o chefe dos Kid pretos por um momento. Ele foi o que ficou na chefia da sede do batalhão que organiza essas forças especiais. E sabe onde fica a sede? Em Goiânia. É aquele mesmo batalhão que estava sendo colocado o Mauro Cid na sequência. O Mauro Cid, ele ia ser o chefe, como já foi o general Ridalto, do batalhão que exatamente ensina essas táticas e forma esses
militares que são considerados a nata do militarismo. Bolsonaro, inclusive, tentou virar um desses agentes das forças especiais, desses militares. Seria uma espécie de Mossad, de KGB, seria como se fosse o nosso serviço secreto. Ele tentou entrar, o Bolsonaro, mas acabou reprovado 2 vezes. Porém, Pazuello, o Hamilton Mourão, o coronel Elcio, que foi flagrado num telefonema com o major Ailton, organizando um golpe, falando em 1.500 pessoas que poderiam ser colocadas militares para dar um golpe. E tem o Mauro Cid, o próprio Mauro Cid. E o Mauro Cid, além do general Ridalto, que foi chefe deste grupo, o Mauro Cid iria se tornar o comandante desse batalhão. E aí teve aquela confusão toda. O Lula mandou retirar a indicação. O então general Arruda, que era o comandante do exército, se negou, e foi essa a desculpa usada pelo Múcio, ministro da Defesa, depois para afastar o general Arruda. Na verdade, queriam afastá-lo porque ele já tinha ficado do lado dos golpistas no momento, logo após o golpe, quando ele impediu que eles fossem presos. Então, ali já tinha quebrado a confiança. Mas, depois que ele se negou a retirar a indicação de Mauro Cid para o batalhão das Forças Especiais, que comanda os Kid Pretos, aí sim ele perdeu o comando do Exército. Então, olha a situação. General Ridalto, essa turma toda ligada ao Bolsonaro, fazem parte desse grupo, os Kids Pretos. Esse grupo Kids Pretos, agora, segundo as investigações, e não só os jornalistas, que estava à frente, que usou os métodos que são ensinados ali para fazer a invasão. E quem ia se tornar o chefe dessa turma ia ser o Mauro Cid, esse que está preso, porque esteve preso, mas está com tornozeleira, porque participou de uma série de supostos crimes cometidos por Jair Bolsonaro, inclusive tentativa de golpe. Então essa é a situação. Olha, os caras que estavam na frente da ocupação, da invasão, aqueles canalhas, bandidos, guerrilheiros, eram oficiais do Exército, de uma certa elite do Exército. Atenção, ministro Zé Múcio, atenção, general Tomás Paiva, isso vai ficar deste tamanho? São oficiais da reserva e da ativa, Kids Pretos. Tem que pegar esse pessoal e meter na cadeia. Entrega essa turma logo para a sociedade saber quem são esses que invadiram, mascarados primeiro, pegando extintor para quebrar. O Chico Sá pode mostrar para a gente aqui. Chico, se há uma intenção de limpar o Exército, se há uma preocupação, começa daí. É a coisa mais fácil do mundo. Pega isso e joga Chico, fora. Explica isso aí pra nós. Você acompanhou isso bem. Ah, tá. Não, esses caras, o Guga já deu uma pequena aula aí de que são eles. Esses caras são os kamikazes. As impressões digitais deles aí. Eles são os kamikazes do Exército. Eles entram em missão, como eles se orgulham, para matar ou morrer. Tem essa picaretagem que é em nome da pátria. A gente vai ver se é em nome de Bolsonaro, não é em nome da pátria, né? Pelo que eu sei, Bolsonaro não representa nada. É em nome da selva deles. Exatamente. Então, mas é a turma barra pesada, Chico, que entra para matar ou morrer, que entra em missões mais arriscadas, em dispersões de público, numa operação como essa, dessa quebradeira. Eles são a vanguarda, eles são os que chegam primeiro e abrem caminho, aí no caso para a turma da bucha de canhão entrar depois. Então é esse grupo. Pô, Exército, quer limpar? Tá na mão, é fácil, né, Guga? Exato, Chico. Esse é o ponto. O Exército agora tem na manga uma carta que pode ser sacada para servir de álibi, para limpar a barra de todo o Exército. Agora queima os Kids Pretos, usa esses Kids Pretos como uma espécie de bode expiatório, porque não tem só os Kids Pretos, teve forças policiais, tem mais militares no meio. Mas se eles forem para cima dos Kids Pretos, eles já poderão saciar de alguma maneira a sede ou a fome de justiça que os brasileiros aclamam e querem de qualquer maneira. A gente vai cobrar, os brasileiros vão cobrar. Então ir para cima dessa turma é uma maneira de aplacar essa sede de justiça
É uma maneira de se fazer justiça e de cortar na própria carne. E esses daí, gente, estavam na invasão. Eles estão tentando descobrir todos os kids pretos que participaram da invasão. Tem os kids pretos que incentivaram a invasão. Tem que ir, é gente de alta patente, de fato. Aí sim tá pegando gente das forças especiais. E de alguma maneira isso aí pode limpar um pouco a imagem do exército. E esses indícios dos kids pretos, né, essa granada mesmo, que foi mostrada há pouco, o apelido dela é bailarina, porque é o tipo de granada que não para. Quando você joga, ela fica quicando e andando entre as pessoas. É claro que é proibido a venda dela. Então, quem tem esse tipo de granada é alguém que tem acesso a armamento militar. Por isso que essa granada é tão importante também. Você, olha, essa granada não tem como você comprar ali numa lojinha da esquina. Se essa granada foi usada, é porque tinha militar que tem acesso a esse tipo de artefato que participou. Então, tem além dessa granada também aquela história da grade. Eles pegavam as grades, aquelas grades que eram usadas para contenção, e usavam como escada, juntavam de tal maneira que você só consegue juntar se você tem treinamento. Você não consegue pegar uma grade e ligar na outra, você nem criaria isso na sua cabeça, essa possibilidade. Mas é um método de treinamento dos kids pretos para invadir locais, você usar exatamente aquilo que era para servir de contenção como um método de invasão. E aí você junta aquelas grades e elas viram uma escada. Só que para fazer isso, claro que é só alguém treinado. Então fica muito óbvio. Eles deixaram as impressões digitais dos kids pretos. Eles usaram armamento como essa granada, que só o kid preto teria. Eles usaram as escadas que eles criaram, que só os kids pretos criariam isso. Eles também souberam como reagir à polícia, usando, por exemplo, o extintor, para de alguma maneira diminuir o efeito do gás lacrimogêneo. Eles sabiam como reagir, e a maneira como eles reagiram e agiram deixou óbvio o DNA e a marca desse grupo dos kids pretos. E aí você vê nas imagens quem? Os kids pretos. Um deles muito bem identificado, que é esse general Ridalto, e que teve o celular apreendido, e a partir do celular dele pode ser que muito mais gente também seja descoberta aí no meio dessa trama. Muitos outros kids pretos agora temem o que esse celular pode entregar. Perfeito, Guga Noblar. Só para a gente ressaltar aqui mais uma vez, a gente já falou a respeito disso, mas toda essa descoberta, né, esse jornalismo investigativo aprofundado foi uma reportagem do Alan de Abreu, da revista Piauí. Vou me despedir de você, Guga. Obrigada aqui por ajudar a gente a entender esse contexto, né? A gente espera que todas essas evidências aí nos levem, né, ao objetivo, que é entender tudo o que aconteceu e chegar nos mandantes. Sim, mapear um a um desse povo, dessa turma toda aí. Um beijo, Guga. Até amanhã. Isso, a gente galera. espera aqui. Obrigado, até amanhã. Boa noite. Boa noite, Guga. Obrigado. Tchau, Guga. Valeu. E sobe a tensão entre o STF e o Congresso. A gente vem falando a respeito disso, mas hoje a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que limita as decisões do Supremo e o tempo dos pedidos de vista. De acordo com a PEC, a proposta de emenda à Constituição, decisões individuais dos ministros não poderão suspender leis de alcance nacional, nem atos dos presidentes do Senado e da Câmara. O texto segue agora para o plenário da Casa. E detalhe, viu? A proposta ela foi aprovada em 42 segundos, gente. Meu Deus do céu. Como é que pode, né? Vamos ver como é que foi o encaminhamento com o senador Davi Alcolumbre? A gente tem o vídeo aqui. Então nós vamos deliberar agora o item 3, que é a proposta de emenda constitucional número 8, não terminativo, que altera a Constituição Federal para dispor sobre os pedidos de vista, declaração de inconstitucionalidade e concessão de cautelares nos tribunais. O autor da matéria, o senador Iovisto Guimarães e outros, o relator, o senador Espiridião Amin. Foi concedida a vista coletiva nos termos regimentais no dia 30/8. Coloca em discussão a matéria. Não há senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Os senadores e senadoras que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. O relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável à proposta, a matéria vai ao plenário do Senado Federal.
Bom, tá aí, né? 42 segundos. Vamos chamar o Eugênio Aragão, jurista, ministro da Justiça do governo Dilma. Doutor, obrigada por aceitar nosso convite. Eu já começo perguntando o que é essa PEC para a gente entender melhor e que briga é essa, né, com o Supremo Tribunal Federal e com o Congresso. Boa noite. Boa noite. Satisfação estar aí com vocês, aí no ICL Notícias. Uma grande honra de poder debater com vocês. Olha, essa PEC, ela foi proposta, na verdade, lá atrás, em 2021 ainda. Quer dizer, não é uma coisa que veio de hoje, já vem tramitando há algum tempo por aquele senador de Minas Gerais, Ariovisto Guimarães, que foi proposta. E o objetivo é reduzir o poder monocrático dos juízes. Aquelas decisões que são tomadas na caneta por um ministro do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes com repercussões extremamente graves, suspendendo atos de outros poderes, seja do presidente da República, seja dos presidentes da Câmara ou do Senado, né? E, com isso, muitas vezes, bloqueando a atuação de outro poder. Isso aconteceu agora, recentemente, na CPI dos atos antidemocráticos, não é isso? Quando se tentou quebrar os sigilos bancários e telemáticos e celular do então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, e o ministro Cássio, numa canetada, impediu a comissão de ter acesso a esses dados, né? Mas outros casos também já houve em várias comissões de atos monocráticos, de ora impedindo de depor, ou dizendo que não precisava depor, e muitas vezes criando uma tensão muito grande no funcionamento dessas CPIs. Nós sabemos que as comissões parlamentares de inquérito têm muito de teatral, né? É quase como um tribunal do júri. Vamos dizer, os componentes que ali estão ali para aparecer, para, enfim, de certa forma, se performando para colher votos, colher apoios. Então, a gritaria sempre é muito grande. Então, mexer com CPI é mexer com ninho de vespas, né? E o Supremo tem feito isso com relativa regularidade ultimamente, que tem surgido essas CPIs muito polêmicas, como esta, por exemplo, do MST, como a dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, como também outras CPIs, por exemplo, como das apostas eletrônicas esportivas, né? Então, são CPIs que estão trabalhando, criando um ambiente já por si só de tensionamento. E aí, quando o Supremo Tribunal Federal vem através de um ministro, não é ato coletivo, né? Ele só piora essa situação e dá palco, na verdade, para os mais aguerridos, aqueles mais esquentados, de saírem deblaterando, gritando e xingando o Supremo Tribunal Federal. É um ambiente de extrema tensão que nós estamos vivendo hoje no cenário político. Isso, Chico Pinheiro, eu só queria a sua avaliação, porque parece que é uma chantagem dos bolsonaristas. Aquilo que eles não conseguiram no 8 de janeiro, com os arruaceiros, estão tentando conseguir agora, usando a Câmara e o Senado, com a conivência do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado. Sim, do Pacheco, que entrou agora nessa... Que entrou também ali numa disputa junto com o Alcolumbre, que quer voltar a ser presidente do Senado. Então precisa fazer o trabalho bolsonarista. E o Pacheco, que já me disseram que está pensando numa vaga no TCU, porque não teria muita chance de se reeleger por Minas Gerais. Há um jogo político aí dos bolsonaristas em cima do Supremo. Por que do Supremo? Porque está nas mãos do Supremo, inclusive do ministro Alexandre de Moraes, os atos golpistas, que envolvem investigações que envolvem deputados e senadores. É para dar um chega para lá logo. Hoje aprovaram, em 42 segundos, esse Davi Alcolumbre aprovou, na Comissão de Constituição e Justiça, a tramitação de uma PEC que está parada lá há 2, 3 anos.
fez para dizer para o Supremo, tá vendo? A gente vai limitar vocês. Sejam bonzinhos conosco. Eu estou vendo uma chantagem, desculpa a expressão, mas é uma sacanagem, comandada pelo centrão da Câmara, pelo centrão bolsonarista do Senado, para conseguir fazer o que os golpistas do 8 de janeiro não conseguiram, cozinhando a longo prazo, em fogo brando. Eu acho que é uma chantagem. Hoje foi prova disso, 42 segundos, para meter a mão no Supremo. Olha, o Supremo, Chico, que nos salvou com a vacina, obrigando a vacina, o Supremo que nos salvou de um período de trevas de Bolsonaro, né, e garantiu a posse do presidente Lula, né, eu estou vendo isso como chantagem. Você ia falar alguma coisa, eu te interrompi. Não, concordo contigo. Queria a opinião do doutor Eugênio. Eu escrevi um artigo sobre isso um dia desses daí, que acabou sendo publicado no 247. E precisamente dizendo isso. Quer dizer, na verdade, o que nós estamos vendo hoje é uma orquestração. Tá? Há uma orquestração muito clara contra a democracia, contra as instituições, e boa parte dessa orquestração está saindo também de setores do Congresso Nacional. E aí nós temos, na verdade, 3 grupos. Né? Nós temos aqueles bolsonaristas de raiz, né? Os fascistas propriamente ditos. Nós temos um segundo grupo, os que são aqueles de direita, mas não assumidos, que, na verdade, estão ali, vamos dizer, muito mais para fazer coro oposicionista, são aqueles que não estão lá muito ligando para questões como aborto ou como questão de terras indígenas, não estão preocupados com isso, mas estão fazendo coro, porque, na verdade, o que eles querem é colocar o governo em xeque. E tem os oportunistas. Né? Tem os oportunistas que são aqueles que não são fascistas. Né? São conservadores, mas não são fascistas, não comungam por essa cartilha. Nessa cartilha. Mas que se aproveitam dessa situação para colocar a governabilidade em xeque, com várias agendas próprias, normalmente buscando lideranças internas e sabendo que a bancada da direita é um ativo político muito importante. Então, brigando por essa bancada da direita, seja para se eleger presidente do Senado, seja para depois conseguir aprovação para ser ministro do TCU, seja o que for. Por exemplo, se o Bruno for ser ministro do Supremo Tribunal Federal, vamos ter lá uma vaga do Senado, né, no TCU. Então, tudo isso entra nesse jogo e acabam sacrificando as instituições no altar do oportunismo. Né? É isso que está acontecendo. Por outro lado, nós vemos um Supremo Tribunal Federal extremamente fragilizado. Por quê? Porque nos últimos 4 anos, o Supremo Tribunal Federal não teve um Ministério Público para apoiá-lo. Não teve. Né? O Ministério Público ficou de braços cruzados, deixando o bonde correr, sem querer se intrometer em nada. E acabou que o próprio Supremo teve que assumir funções que rigorosamente eram do Procurador-Geral da República. De fazer esses inquéritos todos contra os atos antidemocráticos era uma função do Ministério Público Federal. Mas como não tinha Ministério Público Federal para pedir esses inquéritos, acabou criando um mecanismo regimental, não é isso? De dizer que os crimes estavam sendo praticados contra o Supremo, logo dentro do Supremo, portanto, a sua investigação era da competência do Supremo. E com isso o Toffoli, na época, então, nomeou Alexandre de Moraes para levar adiante todas essas investigações. E ainda bem que nós tivemos Alexandre de Moraes. Agora, é evidente que Alexandre de Moraes está carregando um fardo muito pesado, né? Porque ele não tem apoio do órgão que deveria estar, na verdade, conduzindo isso tudo. Né? Eu acredito que o presidente Lula tem uma grande responsabilidade em escolher alguém para ser procurador-geral da República, sobretudo que tenha coragem de um Alexandre de Moraes. Né? Porque é essa pessoa que vai tirar o fardo das costas do Alexandre de Moraes e devolver ao Supremo Tribunal Federal a necessária serenidade para lidar com essa crise política estabelecida, sobretudo, por oportunistas e por radicais de direita. Né? E isso não vai ser fácil.
esse papel que o Procurador-Geral da República vai desempenhar vai ser crucial para a democracia nos próximos anos. E é bom ficar de olho, viu, ministro, porque um dos cotados para o cargo, o tal do Paulo Gonet, assinou homenagem a Moro por assumir o Ministério da Justiça no governo de Bolsonaro, né? Teria apoiado em determinados momentos posições bolsonaristas, inclusive no passado a Lava Jato. Então é bom ficar de olho nisso aí, porque pode ser que, né, como o governo do PT já elegeu lá o Rodrigo Janot, eleja outro cavalo de Troia para dentro da PGR. Defendeu a absolvição de Bolsonaro no TSE também. Né? O Gonet. Isso. Esse Gonet, que é um dos cotados. Chico Sá. Não, eu vou aproveitar esse tema que Defende o Chico Bolsonaro colocou. e Braga Neto, hein? Não, a gente vive uma ausência, né, daquele Ministério Público que o senhor tão bem conhece, mais ativo não só nas questões de Brasília, mas em relação ao meio ambiente, um Ministério Público com uma cara no Brasil inteiro, né, não o Ministério Público da Lava Jato, o Ministério Público que defendia a sociedade no país inteiro. Eu aproveito essa questão toda, doutor Eugênio, para te perguntar, como é que você está vendo a sucessão? Esses nomes que estão sendo colocados ali como favoritos, você acha que eles vão cumprir essa missão de devolver aquele papel histórico do Ministério Público Federal? Olha, o momento é muito difícil, porque eu vou lhe dizer uma coisa, hoje o presidente Lula não tem nenhum interlocutor dentro do Ministério Público, não tem. Antigamente ele conhecia Cláudio Fonteles em 2003, já sabia quem era Cláudio Fonteles, que era ligado ao CNBB, era ligado à igreja, tinha seus contatos na área de direitos humanos, era uma pessoa que tinha uma estatura, né? Ele conhecia Álvaro Augusto Ribeiro Costa, que ele escolheu para ser o AGU dele no primeiro governo, em 2003. Né? Conhecia Wagner Gonçalves, ele conhecia uma série de pessoas que faziam parte de um grupo de resistência dentro do Ministério Público que surgiu no final da ditadura militar, em resistência ao então Procurador-Geral da República, Inocêncio Martins Coelho, e veio depois a ser fortalecido muito quando José Paulo Sepúlveda Pertence foi nomeado Procurador-Geral da República. Né? O José Paulo Sepúlveda Pertence é que, na verdade, deu, vamos dizer, a este grupo a consistência e, vamos dizer assim, a densidade para esse grupo governar a casa durante alguns anos, seja através de Aristides, teve um intervalo com Brindeiro, é verdade, mas Brindeiro, se comparado com alguns dos que o sucederam, como Janot e como o Aras, seguramente Brindeiro era um Olof Palme, era um sueco de princípios, né? Mas teve esse intervalo e depois tivemos procuradores todos de um mesmo grupo. Quem realmente falhou ali foi Janot, que era desse grupo, mas por várias razões de ordem pessoal, ele simplesmente delegou a gestão estratégica da casa para um grupo de novatos, de meninos novatos, que pintaram e bordaram, e ele simplesmente se deixou levar. Né? Janot, ele, ao invés de fazer que nem Antônio Fernando, de manter a operação nas suas rédeas, como Antônio Fernando fez com o Mensalão, ele simplesmente deixou tudo acontecer lá na primeira instância, e era a primeira instância que decidia o que subia para o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, era um filtro invertido que ele usou. Perfeito. E com isso, realmente bagunçou a hierarquia na casa. Ministro, mas é importante lembrar a todos, atenção comunidade CL, o cotado, então, para a Procuradoria-Geral da República, esse Paulo Gonet, que é do Tribunal também, Tribunal Superior Eleitoral, né? Defendeu, presta atenção, a absolvição da chapa Jair Bolsonaro e Braga Neto em julgamento no TSE, dizendo que eles não têm responsabilidade política nos processos que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral. Ele é vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, está defendendo Braga Neto, Bolsonaro, já fez elogios a Moro quando Moro virou ministro da Justiça. Sim. Quer dizer, essa figura aí tem que ser mirada
e vetada. Isso não pode assumir um cargo tão poderoso como é o de Procurador-Geral da República. Agora, eu queria aproveitar, o ministro daqui a pouco, a gente, na verdade, vai ter que ir embora, né, que o programa está acabando, mas eu não queria deixar de ouvir o ministro a respeito da punição envolvendo os réus do 8 de janeiro. Até aqui o STF já condenou 6 réus, né, a gente teve 3 só essa semana, até 17 anos de prisão, inclusive pelo crime de golpe de Estado. Esses foram os executores, né? As pessoas que estavam ali, que quebraram, enfim, depredaram o patrimônio. Agora, como que ficam os mandantes? E eu pergunto a respeito dos militares de alta patente, ministro, eles vão ficar impunes? Olha, eu creio que não. Eu creio que não, porque ainda tem muito, vamos dizer, tem muito material a ser trabalhado, né, a respeito do 8 de janeiro. Seguramente, sim, você... ao fazer fazer uma acusação contra, vamos dizer, um peão que estava na base ali depredando um edifício público, é uma coisa. Você promover uma acusação contra quem não estava no teatro de operações, estava por trás dele, articulando, né, é muito mais complicado, porque as provas são mais sutis, né? Mas elas vão aparecer, como já tem aparecido algumas. E eu tenho certeza que, a esta altura, as Forças Armadas não podem querer que essas figuras continuem partilhando, né, o seu rancho, né, no dia a dia, porque isso, de certa forma, compromete, né, a imagem das Forças Armadas dentro de uma democracia. Agora, nós não estamos vivendo tempos normais. Não estamos vivendo tempos normais. Nós sabemos que o presidente Lula tem recebido, inclusive, de gente dentro do governo, deve ter sido provavelmente gente ligada ao Ministério da Defesa, a recomendação de não reinstituir a comissão dos mortos desaparecidos, né? E isso, a meu ver, se ele não o fizer agora, ele talvez não consiga mais fazer. Eu acho que o momento de enfrentar essas questões é no início do governo, em que ele realmente tem autoridade de sobra para mostrar, né? Se deixar isso para depois, o desgaste natural do cotidiano governamental pode enfraquecê-lo, né? Então, nós estamos num momento muito crucial de saber como é que esses próximos anos vão andar. E nós sabemos que a direita está ativíssima, né, nas redes sociais, né, nas reuniões que eles estão fazendo. Nós só ganhamos essa eleição por 1,8%, portanto, é um problema muito grande vamos dizer, essa clivagem social que nós estamos vivendo no Brasil, né? E o Lula precisa de gente forte do lado dele, precisa de pessoas que realmente enfrentem esses desafios sem medo, né? E sem medo também da exposição midiática, né? Porque muitas pessoas têm medo de ficar mal na fita, né? Não querem enfrentar por isso. Isso não pode acontecer. Quem estiver na linha de frente sabe que está no momento de uma batalha crucial, né? E isso daí eu acho que, de alguma forma, deverá orientar as escolhas do presidente Lula, tanto para o Supremo quanto para o Ministério Público Federal. E acredito que ele está demorando exatamente por isso, porque ele deve estar querendo encontrar alguma pessoa que tenha esse perfil e, ao mesmo tempo, seja realmente da sua confiança. Na sua confiança não no sentido de que vai fazer o que ele quer, vai ser subalterno a ele. Não é isso que o Lula quer. Mas que é uma pessoa que tenha diálogo com ele, com que ele possa conversar e que não seja um sabotador, mais um sabotador do governo dele. Sem dúvida, ministro, muito obrigada. Eugênio Aragão é jurista, foi ministro da Justiça no governo Dilma. Muito obrigado aqui por aceitar o nosso convite. Seja sempre bem-vindo aqui ao ICL Notícias. Um abraço para o senhor. Muito obrigado a vocês. Boa noite. Até a próxima, obrigado. ministro. Até mais. A gente segue aqui com a nossa conversa, né? Nesse finalzinho de programa, Chico Sá, a gente vai falar de governo Lula
e a relação com a imprensa, né? A gente teve a jornalista Vera Rosa, do Estadão, publicando uma matéria dizendo que Lula teria atuado pessoalmente para liberar um empréstimo de R$1 bilhão para a Argentina. Segundo a matéria, Lula fez isso para ajudar o candidato à presidência progressista na Argentina contra o Javier Milei, que é da extrema-direita. A eleição é agora, no dia 22 de outubro. E a matéria diz também que Lula ligou para Simone Tebet, que representa o Brasil no CAF. Que história é essa, Chico Sá? A história, o Palácio Planalto já desmentiu e, principalmente, Tebet, né? A Simone Tebet desmentiu. Não houve o telefonema. Como é que o Estadão mente assim? Que coisa vergonhosa. É um perigo. Quando a mídia tem ideia fixa de combate a um governo, de ser oposição permanente... De apoiar a Lava Jato. Aí cria um ambiente que você motiva até o reportariado, até o bom reportariado, não quero julgar repórter, a enlouquecidamente atrás de notícias que sejam contra, no caso, contra o Lula. Então, houve esse empréstimo, o Brasil pouco manda nesse empréstimo, precisa de uma votação. Esse banco, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, o CAF, para aprovar qualquer coisinha lá, do R$1.000 a R$1 bilhão, que é o caso desse empréstimo, precisa de 21 votos. O Brasil é um deles. Então, será que o Brasil tinha poder de mandar no voto de todo mundo? Não tinha. O Brasil não tem força nesse banco. O Brasil tem 8% do capital desse banco. Fosse o BRICS, digamos assim, podia até dizer, não, é a Dilma, não sei o quê, ajudou o Lula. Mas, cara, não tem menor sentido. É uma fantasia em termos de notícia. Não se sustenta em nada. O Milei, o candidato fascista argentino, já passou o dia usando isso em rede social, fazendo o maior carnaval. Olha só a conspiração. Olha esse rapaz aí. Javier Milei, quem não sabe, né? Exatamente. Ele está fazendo o maior carnaval em cima de uma notícia que ela não se sustenta em nada. E é assim que a extrema-direita age, né, Chico? E você acaba alimentando toda uma rede de extrema-direita, até da Argentina, nesse caso, né? Então, é uma notícia... Uma rede de esgoto, né? Exatamente. Eu acho que nesses casos, a imprensa aí vale para qualquer colega. Eu já fiz muito isso na redação. Não escrever dessa forma um caso como esse, mas já desmenti matérias assinadas por mim nos jornais, tivesse ou não o jornal, aquela seção de erramos, caso da Folha, mas acho que o jornalista, em nome até da boa conduta, da ética, dizer que se enganou. Uma grandeza. Uma grandeza. Fez uma leitura equivocada, foi mal informado por uma fonte, foi traído por uma fonte. Ninguém está isento disso acontecer, Ninguém. Assim, quantas barrigadas já foram dadas no jornalismo brasileiro e serão dadas, porque é feito por humanos ali. Então, eu acho que caberia, eu creio que o Estadão, por conta dessa campanha pesada contra o governo, contra o Lula, o Estadão, como instituição, não vai... em momento algum desmentir, porque o Estadão está perdido nesse sentido de pau no governo e pronto, não tem outra linha, é uma ideia fixa, é uma obsessão. Mas que a repórter, né, em nome da ética, da história da repórter, diz, olha, me equivoquei, eu faria isso, já fiz várias vezes na minha carreira, a gente erra. Vamos ver o que disse o governo? A gente tem a nota rebatendo, né, essa história. Aí, diferentemente do que vem sendo repercutido, o empréstimo de $1 bilhão feito pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe não teve intervenção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Aí a gente tem a segunda parte. $1 bilhão de dólares. Né? Exatamente. É porque a Argentina tinha acabado de pagar um velho empréstimo desse mesmo banco e estava autorizada a pedir outro. Então, mas é uma coisa que depende do voto lá, Equador, Colômbia. A Colômbia, por exemplo, é muito mais poderosa nesse banco do que o Brasil. Aí eles finalizam a nota dizendo: a decisão pelo empréstimo do CAF à Argentina foi aprovada em 28 de julho pela diretoria do banco formado pelos países membros. O empréstimo foi aprovado com 19 votos, dos 21 possíveis, o Brasil possui
um voto, enquanto outros 5 países, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, possuem 2 votos, que um pouco do que você estava dizendo agora, né? O Brasil não tem esse poder todo, sabe? Não é... Fosse o BRICS, eu acho que dava para fazer até essa leitura política, mas no caso desse banco, acho que foi a matéria equivocada mesmo. Olhos atentos, a gente sempre está aqui no ICL. Vamos para os nossos finalmente, né? Porque já deu 7h30, a gente tem que correr para o Sinapse. Mas antes, quero te chamar para aula. 7h30. Exato. 7, aqui ó, nessa câmera. 7, cadê a câmera? Aí, 7h30. Boa, garoto. Sinapse tá chegando. Tá batendo na porta aqui, e aí, pessoal? Comendo nossos calcanhares. Aula aberta e gratuita com o Edu Moreira. É o último recado que eu te dou por aqui. 3 regras para investir com os resultados. Edu Moreira, então, vai te explicar, vai trazer aí como você entender essas regras essenciais para ter resultado nos seus investimentos. Inclusive, se você é iniciante, esse curso vale para você também, dia 10 de outubro, às 8 horas da noite. Anota na sua agenda, mas também se inscreve para você poder assistir. edu1.com.br/N2. E agora sim, a gente vai para o Sinapse com os queridos Robertinha Garcia, César Calejon, entrevistam Silvia Nascimento, jornalista e head de conteúdo do Mundo Negro. Muito bom, vou acompanhar também essa entrevista. Excelente. Ligadíssimo, vou para casa. É isso aí, viva São Francisco. Francisco. Isso aí. E viva São Francisco, viva São santo Francisco. do dia. Viva a ciranda de Lia de Itamaracá. Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha. Até amanhã, gente. Até amanhã. Em 2021, eu gravei um vídeo que viralizou e chocou o país. Um exemplo real de um jovem que tinha pego um empréstimo de R$100 num desses caixas eletrônicos que você vê na rua. Eu mostrei que com a taxa de juros que estava sendo cobrada naquele empréstimo, eu mostrei que em 5 anos, se ele não repagasse aqueles R$100 que ele pegou emprestado, ele estaria devendo quase 14 milhões de reais. Você ouviu corretamente, e a conta está certa. R$100 viram 14 milhões de reais em pouco mais de 5 anos na taxa de juros que os bancos cobram para as pessoas que pegam esses empréstimos aí na boca do caixa. É muito mais do que qualquer agiota. E é um absurdo isso poder acontecer no Brasil. Existem várias coisas que, se você aprendesse, mudariam completamente a sua relação com o mundo do dinheiro e dos investimentos. E eu separei as 3 principais, as 3 regras para se investir com resultados. E eu vou dar uma aula no dia 10 de outubro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. É uma terça-feira, para você poder aprender essas 3 regras. Para você se inscrever, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. E gratuitamente você vai poder participar. Se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar também. Hallo zusammen, meu nome é Júlia Barreiro, eu sou professora de idiomas aqui do CL, sou formada em letras pela USP e tenho mais de 20 anos de experiência dando aula de inglês, alemão e também de português para estrangeiros. Nesse curso de A2 vocês vão avançar no ensino de alemão de vocês, aprender outras estruturas gramaticais, evoluir muito em termos de vocabulário e habilidade de leitura, de escrita e habilidade oral também. O curso de alemão aqui do CL está dentro do pilar profissional. Aqui a gente oferece cursos no pilar espiritual, onde vocês podem fazer, por exemplo, aulas de meditação, de yoga. No pilar cultural, onde vocês podem aprender sobre história, música, cultura. E o pilar profissional, onde vocês podem, entre outras coisas, aprender alemão ou outras muitas línguas que a gente oferece aqui. Então se junte a nós nessa comunidade que só está crescendo.